Eu queria hoje, mais do que pensar, destacar 3 ideias da liturgia, da primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho, destes textos tão bonitos e que poderiam, de fato, ter várias abordagens, né? E várias reflexões espirituais. Mas nós não temos tempo para tudo isso, então faremos aqui o destaque de 3 ideias que me parecem importantes para a nossa meditação durante a semana. A primeira dela é do livro do profeta Isaías, e aparece um texto hoje muito belo. Se alguém perguntar para vocês como aparece o afeto de Deus como mãe no Antigo Testamento, vocês têm 2 textos principais para citar. O primeiro texto, que eu gosto mais do que este, é Oséias 10:11, onde Deus, pela boca do profeta Oséias, se manifesta como uma mãe que cuida de Israel e que leva Israel pela mão. E o segundo texto é justamente o texto que nós acabamos de ouvir, da profecia de Isaías 66, 10 a 14. No versículo 12, quando o profeta Isaías está falando para Israel, vai dizer: isto diz o Senhor, eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrentes transbordantes. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre o joelho, como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. E eu gosto muito destes textos, porque mesmo a nossa tradição, né, captando a mensagem profunda, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê nesses textos a ternura de Deus que ultrapassa aquilo que seria a nossa visão antropomórfica, né? O que é o antropomorfismo? O antropomorfismo é a inversão da teologia do Gênesis. Lá no Gênesis vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o antropomorfismo é quando nós, com os nossos valores e a nossa mente fechada, queremos criar Deus à nossa imagem e semelhança. Então esses textos são muito belos justamente por causa disso. Acho que é um texto que nos anima muito, então eu convido vocês a retomar este texto muito bonito. O segundo texto da carta de Paulo aos Gálatas, eu queria destacar uma palavrinha que tem causado grande confusão à nossa igreja e grande confusão à nossa pastoral, que é uma frase de Paulo. Paulo, né, tem assim, frases muito chocantes e muito bonitas na carta aos Gálatas, quando ele vai falar: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer uma frase belíssima, que é: por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. E aí a grande pergunta que se levanta, e que eu sempre trabalho nas catequeses, é: o que significa mundo para Paulo? Nós temos feito uma interpretação bastante seletiva da palavra mundo, carne e espírito em Paulo, algumas delas bastante equivocada, de forma muito especial a hermenêutica protestante, mas isso também veio do catolicismo, que é entender mundo como simplesmente as coisas materiais, e não é disso que Paulo fala. Logo em seguida ele vai explicar de que mundo ele está falando, né? Versículo 15: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, o que conta é a criação nova. Paulo se refere então a todo o conjunto de leis do judaísmo que devem ser superadas, assim como as ideias, né, e as imoralidades do mundo grego que deve ser superado. Isso é muito importante para a gente, né, porque é muito comum o cristão, e isso aí não diz respeito nem a um grupo ou a outro, isso faz parte do nosso cristianismo, a fazer uma interpretação muito complicada e muito viciada do termo mundo, né? Tanto é assim que quando as pessoas se convertem, fala: agora fulano deixou o mundo. Ora, para deixar o mundo vocês não poderiam usar roupa, nem dinheiro, nem comida, nem sentar neste banco, nem luz elétrica, porque tudo isso faz parte do mundo. Versículo de 11 a 15 do Evangelho de João, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele vai fazer uma oração muito importante que nós nunca retomamos, que é: Pai, eu não peço que vos tire do mundo. Ou ainda João, quando vai proclamar: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar. Ou ainda, se vocês quiserem um texto a mais,
porque católico precisa citar texto, ou ainda Coríntios. Coríntios não, Atos dos Apóstolos, quando Pedro está tendo uma visão no batismo de Cornélio, e ele está preocupado se vai ou não batizar este pagão. E aí ele tem um sonho, e no sonho aparece o mundo como uma grande mesa, forrada por um manto branco, e sobre ela todos os animais, e tudo que tem ali na terra. E aí o anjo vai dizer para Pedro, mata e come. E aí Pedro vai dizer, não posso comer essas coisas do mundo que são impuras. E aí Deus fala para Pedro, né, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Portanto, cuidado com o termo mundo e carne nas cartas paulinas, porque às vezes nós abraçamos, né, um moralismo tremendo, acabamos sendo incoerentes com a nossa fé, e isso, ao invés de atrair, o que faz? Expulsa e afasta as pessoas, né? Então a justa medida, a criação está aí, o mundo está aí para o nosso usufruto, para o nosso reto usufruto. E como diz Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Quem atrapalhou foi nós. Quem estragou o mundo não foi Deus, o mundo em si não é mal. Quem estraga o mundo é o ser humano, é o nosso pecado. E por fim, 2 versículos do Evangelho para a gente terminar, que o nosso seminarista Caleb proclamou, né, ou leu, né, já que ele não é ordenado, de forma bastante bonita. É quando Jesus está escolhendo os seus discípulos, e aí vai dizer, vai fazer uma advertência para eles. E essa advertência tem 2 frases que eu queria retomar. O primeiro é, olha, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E a segunda é, quando entrar numa casa, deseja a paz. Se ali tiver alguém de paz, a sua paz se repousará sobre a pessoa. Se não tiver ninguém de paz, a sua paz se tornará sobre você. É a promessa que Deus nos faz, né? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não é para o padre, não é para o Caleb, não é para os nossos ministros ou agentes de pastorais, isso é para todos nós. E a partir dessa palavra, a gente precisa deixar a nossa ingenuidade de querer agradar os ambientes pelos quais nós passamos. Graças a Deus, recebi uma graça com 25 anos, e depois desses 25 anos, eu deixei disso. Eu não pretendo fazer discurso e nenhum tipo de homilia que agrade. Isso eu já disse várias vezes aqui, e eu repito com ênfase, porque uma das coisas que tem vendido o nosso cristianismo é justamente o nosso alinhamento com ideologias que agrada A ou B. Eu sei, como vocês devem saber, que nós não agradamos com a nossa atitude ou com a nossa fala as pessoas. Você pensa que você agrada os seus colegas de trabalho? Que todo mundo é seu amiguinho? Né? Quem já passou dos 25 anos aí sabe que isso é uma bobagem, não é? Na sua família, você vai agradar todo mundo? Não. Então, este envio vocês como cordeiros em meio a lobos, eu acho que nos ajuda muito a pensar, bom, eu tenho uma missão, essa missão é evangélica, é a pregação do reino, essa missão é a partilha da vida em Cristo, e eu sei que a minha postura pode não agradar, e mesmo assim eu preciso perseverar e não perder a minha paz. A paz esteja convosco. Se vocês forem de paz, que ela repouse sobre vocês. Se não for, voltará sobre mim. Não é, de forma alguma, por estar em meio a lobos que devemos perder a nossa paz. E aqui eu partilhei algo de manhã. A homilia não é para ficar falando vida de padre, nem contar a história de padre não, mas eu sempre partilho alguma coisa pessoal, né? A gente não agrada em nenhum tipo de ambiente, né? Eu passei por um episódio, tem até um amigo meu aqui, né, que está se tornando amigo meu deste ambiente mais acadêmico. Quando eu fui apresentar o projeto, faz uns dias atrás, lá na Federal Juiz de Fora, eu passei 2 anos sem falar que eu sou padre, porque eu não sou tão bobo, né? Eu estou num ambiente extremamente adverso, é um doutorado em psicologia, uma área bastante densa e bastante crítica, então eu não falei que era padre. Aí veio lá para apresentar o projeto e de repente tinha lá um psicanalista famoso que veio de Paris para avaliar os projetos, e este cara caiu lá na minha banca, né? Sou muito sortudo, né?
E aí puxaram a capivara, e aí falou, mas você tem um doutorado em teologia? Tenho. Então você foi religioso? Aí deu aquela engasgada, né, o auditório cheio. Não é que eu fui, eu ainda sou religioso, então muda, né? E aí, bom, aprovaram o tal projeto, segue, e no final eles me perguntaram como que era isso, e eu disse assim, é fácil, é ser enviado como cordeiro em meio a lobos em 2 ambientes, porque dentro da igreja eu sou criticado por leigos e padres pela minha postura, tanto pessoas mais radicais de direita ou de esquerda me criticam porque eu não me alinho a partidos, e não me alinho de forma alguma a ideologias de conservadores ou progressistas. Eu busco verdadeiramente aquilo que é o evangelho, não sei se eu consigo, mas algumas posturas minhas. Então eu falo, eu apanho dentro da igreja porque para eles, em algum momento eu sou rebelde. E apanho dentro da faculdade, que para vocês eu sou piedoso, então não tem saída, apanho fora e apanho dentro. Isso é a minha experiência, mas é a de vocês também, né? Muitos de vocês estão apanhando dentro de casa porque estão em conflitos com a família, não é só com a esposa ou com os filhos, às vezes com os irmãos, né? Às vezes com os próprios pais, e apanham fora também. Quanto mais autêntico a gente for, e quanto mais convicto daquilo que é a força do evangelho na nossa vida, mais chance nós temos de ser ovelhas em meio a lobos. Melhor assim do que ser lobos, porque às vezes também nós trocamos de pelagem, não é isso? Nós passamos de ovelha para lobo, e a minha oração é, Senhor, não me deixe ser o lobo. Eu sei que eu sou, tá? Não pensem que eu sou só ovelha, não. De vez em quando eu acabo vestindo, infelizmente, pelo meu pecado, pela minha maldade, porque perfeição está longe, eu não sou perfeito, sou um homem muito imperfeito e muito pecador, e de vez em quando, infelizmente, o espinho de Satanás, o espinho na carne me chega, e eu tiro a pele de ovelha, e às vezes assumo a face de lobo, e isso é terrível. Ainda bem que existe a graça da confissão, meus irmãos, ainda bem que existe a graça da Eucaristia. Então essa é a nossa experiência. O que te tira a paz? Estar em meio a lobos pode nos tirar a paz, né? Principalmente se essa paz é uma paz construída a partir da expectativa. Principalmente se essa paz é construída em cima da expectativa do mundo, daquilo que o outro espere que eu diga ou que eu faça. Aí nós perdemos a paz facilmente. A paz que o Senhor nos promete é essa paz de manter a nossa interioridade apesar dos pesares, lutando com os lobos, e a pessoa ainda está em paz. É a paz do doente terminal de câncer que fala, Padre, seja feita a vontade de Deus. É a paz do santo que quando é acusado injustamente fala, eu entrego nas mãos de Deus. É a paz do pai de família que mesmo tendo os seus problemas financeiros e filho para criar e problema com a esposa, fala, bom, esse casamento é minha opção e eu quero ver o que está errado e levar para frente isso, porque o amor não pode ser só um sentimento, ele tem que ser uma escolha de morar no outro, tem que ser um hábito. É a paz de quem não tem dinheiro para pagar o boleto que está chegando e a pessoa ainda permanece não na expectativa, mas na esperança. E essa paz, meus irmãos, é um processo dificílimo. Sem oração, sem meditação e sem confiança é impossível que nós a tenhamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.